Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Começamos o programa com uma investigadora que venceu um prémio inovação nos Estados Unidos da América. Em causa está uma tecnologia capaz de realizar os vários testes de despiste de doenças infecciosas recomendadas na gravidez a partir de uma gota de sangue com uma simples picada no dedo. É minha primeira convidada, Ana Luísa Neves, do Sintesis, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Já vamos falar deste prémio, se calhar começávamos por falar exatamente desta tecnologia, da importância. O protótipo consiste, como eu dizia, numa simples picada no dedo, é assim? Exatamente. Portanto, a tecnologia, em boa verdade, é uma tecnologia que existe há várias décadas. Isso acaba por ser uma mais-valia, no sentido que é uma tecnologia extremamente validada. O que nós estamos a tentar fazer aqui com o desenvolvimento deste protótipo é, de facto, aplicar uma tecnologia validada e testada noutros contextos, num contexto muito específico, que é o rastreio de doenças infecciosas durante a gravidez. Portanto, como disse, é exatamente uma picada de dedo. Eu penso que é uma técnica familiar para toda a gente que conhece alguém com diabetes que tenha feito uma picada de dedo, porque é exatamente igual. O que o nosso protótipo faz, portanto, é absorver essa amostra de sangue, que é conduzida para o interior do protótipo, onde vai contactar com algumas moléculas que vão identificar a presença de anticorpos. De forma a que isto seja mais fácil de perceber, portanto, sempre que alguém é exposto a uma doença infecciosa, o nosso corpo reage produzindo anticorpos. Neste caso, estas três doenças, estamos a falar HIV, sífilis e hepatite, existem, portanto, em circulação nas amostras das pessoas infectadas anticorpos específicos para estas doenças. E o que acontece é que realmente, quando a amostra de sangue é conduzida para o interior do protótipo, nós temos uma linha em que temos eu enganei-me. Mas tem todo o tempo para corrigir. Desculpe. Temos uma linha. Portanto, existe uma linha em que temos anticorpos que estão embebidos nessa membrana e realmente, quando existem antigénios em circulação, eles conectam-se, portanto, existe uma ligação física que se estabelece e, como consequência, existe uma reação de cor. Portanto, existe uma linha de uma cor positiva que nos permite identificar que, de facto, essa doença era positiva nessa pessoa. E é uma técnica extremamente útil porque, além de ser uma técnica familiar para os profissionais de saúde, é usada, por exemplo, no contexto do HIV há várias décadas, portanto as pessoas estão habituadas a utilizá-la e permite-nos então combinar vários testes no mesmo protótipo, de forma a fazer uma análise em tempo real. Testes que são considerados fundamentais durante a gravidez. Sim, isso é uma questão muito interessante porque existem normas europeias e normas mundiais da Organização Mundial de Saúde sobre as infecções que são importantes rastrear. E nós sabemos que algumas são consensuais. O HIV, a sífilis e a hepatite B são de facto consensuais. O que acontece é que, dependendo do país e dependendo dos próprios recursos económicos do país, essa oferta pode ser um bocadinho alargada, pode ser mais alargada ou menos alargada. Eu vou-lhe dar, por exemplo, o exemplo aqui em Portugal. Nós fazemos o rastreio da toxoplasmose, que é uma doença infecciosa também importante na gravidez, associada a malformações, mas noutros países na Europa, como no Reino Unido, por exemplo, não se faz esse rastreio de toxoplasmose. Nós, neste caso, decidimos focar-nos em 3 testes que são consensuais e que são feitos basicamente em todo o mundo e que nós acreditamos, não só nós, mas também estas organizações advogam que todas as mulheres grávidas deviam ter acesso, pelo menos, a estes 3 testes. E são testes, digo eu, fáceis de conseguir, por exemplo, em Portugal e em países desenvolvidos, mas se calhar em países em vias de desenvolvimento serão bastante difíceis, onde não há todas as condições de saúde. Exatamente. Em países, portanto, como em Portugal, nós temos um Sistema Nacional de Saúde que proporciona este serviço de forma gratuita às grávidas. Efetivamente, na maior parte da Europa estes testes são acessíveis e na maior parte dos países na Europa são também gratuitos. Em países em vias de desenvolvimento o acesso é completamente diferente. Existem várias barreiras. Eu diria que, em termos técnicos, muitas das vezes nas grandes cidades, mesmo em países em desenvolvimento, existe de facto a tecnologia. O que não existe muitas das vezes é a capacidade de acesso destas mulheres a esses centros nas grandes cidades. O que acontece, nós sabemos, isto é um dado que para mim continua a ser um bocadinho chocante, todos os dias 830 mulheres grávidas morrem de complicações relacionadas com a gravidez e com o parto. Sabemos também que grande parte destas mortes eram evitáveis e seriam evitadas com um rastreio de doenças infecciosas e de outras condições.
E o que acontece é, essencialmente, neste país em vias de desenvolvimento, mulheres que vivem em zonas rurais, portanto, zonas que não têm acesso a estes hospitais, são essencialmente as zonas que sofrem mais e nas quais a mortalidade é mais elevada. Que não têm grandes estradas, inclusive, é que demoram horas a chegar a um hospital e que se calhar relevam para segundo plano. Sim, e no fundo são questões que para nós nos são relativamente óbvias. Nós achamos que uma mulher grávida à partida teria todo o interesse em fazer estas viagens para ser testada, mas se nos pusermos nos sapatos destas pessoas, estas decisões nem sempre são tão óbvias. Eu posso partilhar consigo o caso de algumas vilas mais rurais nas quais tive a oportunidade de trabalhar como voluntária e, de facto, isto implicava uma viagem de 4, 5 ou 6 horas. Estamos a falar da África. Foi médica voluntária em África. Sim, eu tive umas experiências curtas de voluntariado em Moçambique, no Senegal e na Guiné-Bissau, experiências sempre curtas como médica, e de facto isto foi uma das coisas que mais me chocou, porque nós estamos conhecendo uma realidade, que é a realidade europeia, que se alinha muito com todos os princípios dos direitos humanos, cada mulher grávida tem que ter acesso e direito a tudo isto. De facto é um contraste muito grande chegarmos a um sítio em que exatamente mulheres nas mesmas circunstâncias não têm este acesso. E a decisão pode ser uma decisão tão difícil como eu não posso deixar os meus filhos sozinhos numa zona completamente isolada para fazer uma viagem de 4, 5, 6 horas em estradas de terra batida, em carroças, de formas muito rudimentares. E esse é essencialmente o motivo pelo qual estas mulheres não fazem essas deslocações. Em todo o contexto, eu acho que há sempre coisas muito positivas que se aprendem também, e uma das coisas que mais me impressionou foi essencialmente o papel dos técnicos de saúde que existem nestas zonas rurais. Muitas vezes não são necessariamente enfermeiros, são técnicos, com extrema boa vontade, com extrema capacidade de improvisação, muitas vezes, e que são pessoas que podem perfeitamente trabalhar neste tipo de rastreios e fazê-los in situ, se tiverem a tecnologia para tal. Foi nesta viagem, digamos, que lhe surgiu a ideia, ou pelo menos ficou a perceber das dificuldades no acesso a estes rastreios? Sim, eu acho, portanto, esta primeira experiência que foi na Guiné-Bissau foi em 2008, e eu acho que o que ficou dessa viagem, como se costuma dizer, há viagens das quais não se regressa mais. E eu acho que para mim foi uma viagem da qual eu nunca mais regressei, no sentido de perceber que de facto existia uma desigualdade imensa na forma como os cuidados eram prestados. E isso, ou seja, a ideia nasceu aí. A ideia só foi desenvolvida em 2014 e foi um conjunto de circunstâncias pessoais e profissionais e de contexto que me permitiram e que nos permitiram, juntas como equipa, ter tempo, espaço, recursos para a desenvolver. E culminando agora, ou recentemente, com um prémio nos Estados Unidos, um prémio de inovação, numa competição internacional com empreendedores de todo o mundo, inserido numa conferência que é considerada uma das conferências mais importantes a nível mundial sobre doenças infecciosas. Parabéns. Obrigada. E fale-nos também desta distinção. Portanto, isto é um programa de incubação que faz parte da conferência anual da Associação Americana de Doenças Infecciosas. Portanto, é uma competição relativamente recente. Isto é uma conferência típica, clássica, tradicional de médicos, em que as pessoas vão e apresentam os seus trabalhos e partilham a ciência que produzem. E este ano eles fizeram pela primeira vez um programa de incubação muito direcionado essencialmente para tentar colmatar ou reduzir estas desigualdades em saúde e como é que a inovação pode, de facto, contribuir para isso. Nós candidatamos, foi a terceira competição à qual fomos no último ano e, de facto, tivemos a sorte de gostarem do nosso trabalho e de perceberem a nossa visão e a nossa missão. Em termos pragmáticos, este tipo de investigação e desenvolvimento é dispendioso, porque existem vários passos de validação e de garantir que estamos a desenvolver um protótipo que, em primeiro lugar, seja capaz de detectar o que nós queremos, mas muito importante também, que só detecte quando de facto há uma doença, porque nós não queremos criar ansiedade de um teste positivo numa pessoa que eventualmente não tenha doença. Portanto, é importante que este teste seja essencialmente bastante sensível e bastante específico. E, em primeiro lugar, a questão do financiamento, obviamente, e do prémio, monetariamente, é uma mais-valia para nós, e também a questão da visibilidade e de podermos partilhar o nosso trabalho, como é óbvio também. A terminar, uma curiosidade
Em termos de fiabilidade, qual é a percentagem, se é que podemos falar em percentagem, podemos, na transmissão da mãe para o filho? Da transmissão? Sim, da transmissão. Sim, a percentagem de transmissão é relativamente alta. Dependendo das doenças, nós temos HIV, hepatites e sífilis, pode ser bastante superior a 50%. De uma forma geral, para as três. E com o teste evitamos quanto? Exatamente. A grande questão é que nestas três doenças, e o motivo pelo qual a Organização Mundial de Saúde as seleciona, é que são 3 casos em que nós podemos, de facto, intervir efetivamente e reduzir a transmissão. E estamos a falar de abordagens diferentes, por exemplo, uma delas é os tratamentos com antirretrovirais, que nos países em vias de desenvolvimento são usados atualmente e que sabem que são eficazes e que são custo-efetivos para os sistemas. Nós não conseguimos não apenas proporcionar melhor qualidade de vida para estas mães, mais em termos de tratamento e transmissão, mas sabemos também que o próprio sistema de saúde economicamente beneficia de ter pessoas que são tratadas precocemente. Portanto, há de facto uma compreensão pela parte dos sistemas de saúde e um apoio em relação a este tipo de programas que é relativamente generalizada. Em relação à segunda parte da pergunta, portanto, o que é que nós conseguimos transmitir? Portanto, tendo um diagnóstico destas doenças, podemos começar antirretrovirais e podemos fazer uma cesariana. Porque nós sabemos que a grande parte da transmissão ocorre, ou parte da transmissão, ocorre durante os partos ditos eutóxicos, partos normais. E a cesariana programada consegue reduzir também bastante este tipo de transmissão. Era uma questão que me tinha faltado antes de falarmos dos prémios e queria aproveitar a sua presença. Ana Luísa Neves, foi um gosto tê-la cá. Muito obrigada, parabéns por esta distinção e pelo vosso trabalho. Obrigada.